Tudo bem com vocês? Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Vamos orar ao Senhor. Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã, por esse tempo precioso que o Senhor nos concede aqui na Tua presença, Pai, junto com os irmãos. Obrigado, Senhor, pela apresentação da Cecília, obrigado, Senhor, pelos aniversariantes, obrigado pela unidade da Tua igreja, Pai. Obrigado porque nós podemos compartilhar a vida uns dos outros e nos alegrarmos uns com os outros, Senhor. Eu peço que o Senhor venha com essa unidade sobre a nossa igreja nessa manhã, Pai, e nos dê entendimento da Tua vontade, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que o Senhor nos dê um coração sóbrio, Pai, um coração atento, para prestar atenção naquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações e que a Tua vontade seja feita em nós, Espírito Santo de Deus, que a Tua palavra seja dita de acordo com a Tua vontade, Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, amém, amém. Queria ler um versículo que está em Eclesiastes, capítulo 7. Desculpe, pessoal, desculpe. O microfone deu uma lustrada aqui na caneca. Eclesiastes, capítulo 7, versículo 3, diz assim a palavra do Senhor: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Amém? Agora eu queria que você voltasse para Gênesis, capítulo 4, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho, da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado, e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, o teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu, tutor de meu irmão? Até aqui, amém? Irmãos, vocês conhecem a história de Abel e Caim, e eu trouxe esse texto hoje para compartilhar algumas coisas que o Espírito Santo tem colocado ao meu coração, e eu espero que possa ser frutífero para você, amém? Irmãos, a primeira coisa que eu quero destacar sobre esse texto e sobre essa leitura da vida de Caim e de Abel, é entender que eles eram os primeiros filhos da humanidade. Depois de Adão e Eva terem sido criados por Deus, Caim foi o primeiro filho nascido de Eva, e Abel, seu irmão, o caçula, nasceu logo depois. Eram dois irmãos naquele momento e naquela época.
E nós vemos nessa história, vocês conhecem bem, de que ambos apresentaram uma oferta diante do Senhor. Deus agradou-se da oferta de Abel, ao passo que se desagradou da oferta de Caim. O contraste entre as duas ofertas está, muitos teólogos vão dizer, em relação ao momento em que essa oferta foi separada, em relação ao coração e à disponibilidade dos dois. Abel ofereceu das primícias, da primeira e da melhor parte daquilo que ele tinha, enquanto pastor de ovelhas, enquanto Caim tirou dos frutos, o que dá a entender talvez de que Caim tenha tirado apenas do resto, ou de uma parte que havia lhe sobrado, e não da melhor e da primeira parte daquilo que ele tinha produzido naquele tempo. E Caim, ele ficou profundamente irado com o seu irmão. E a ira dele aconteceu porque Abel foi aceito, enquanto ele não foi aceito. E ele ficou irado, e a palavra do Senhor diz que o semblante dele também descaiu. Então nós podemos entender que Caim ficou profundamente triste, e havia aquele misto de sentimentos dentro dele, de ira, de raiva e de tristeza, que inclusive é algo que normalmente acontece conosco quando nós passamos com alguma situação muito frustrante. Há uma mistura dentro de nós entre tristeza e ira, entre raiva e mágoa. E ao mesmo tempo que nós nos entristecemos com algumas situações, também existe um desejo de justiça para que alguma coisa fosse feita e aquilo que nos entristece pudesse ser mudado. E foi isso que aconteceu com Caim. E ele recebeu uma advertência de Deus, dizendo, olha, aqui no versículo 7, se procederes bem, não é certo que serás aceito, se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à sua porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Então Deus, ele traz para Caim uma responsabilidade sobre o sentimento que ele está tendo. Veja, nós não conseguimos controlar os sentimentos que nós temos, mas nós conseguimos controlar a nossa decisão acerca dos sentimentos que estão assolando dentro de nós. Então não é possível você controlar a raiva, muitas vezes, não é possível você controlar a inveja, o ciúme, não é possível você controlar os sentimentos ruins que se abatem ao seu coração. Com o tempo, conforme você contempla Jesus, conforme você aprofunda o seu relacionamento com Deus, esses sentimentos vão diminuindo, até o momento em que você pode zerar eles dentro do seu coração. Eu costumo dizer que uma grande fonte de compreensão sobre o seu nível de maturidade é o quanto você se ofende nas situações da vida. Quanto mais você se ofende, quanto mais você se entristece, quanto mais aquilo abala você, mais nós precisamos nos aproximar de Jesus e mais nós precisamos amadurecer. E Caim, ele recebe de Deus essa instrução de que ele precisava dominar aquele sentimento, de que o pecado estava batendo a porta dele, de que ele precisava tomar uma decisão. E Caim toma uma decisão totalmente inversa daquilo que Deus o orienta. Ele acaba cometendo o primeiro homicídio da história da humanidade, matando inclusive o seu próprio irmão, não uma pessoa qualquer, não uma pessoa desconhecida, mas sim uma pessoa da sua própria família. Naquele tempo não haviam muitas pessoas para conversar, poucas pessoas para se relacionar, e ele acabou tirando a vida de uma das poucas pessoas do seu contexto. Bom, isso não nos surpreende, porque afinal de contas, as pessoas que mais nos magoam, que mais nos irritam e que mais nos frustram são as pessoas que nós temos contato, certo? É muito difícil eu me frustrar com uma pessoa que eu não conheça bem. Eu até gosto de uma frase que diz, como eu gosto das pessoas as quais eu não conheço muito bem. Porque na prática, quando nós começamos a caminhar com as pessoas e conhecer elas, a gente começa a ver os problemas, os defeitos, as coisas que não nos agradam. Às vezes não são defeitos, mas são comportamentos diferentes e que geram um choque com a nossa cultura. Quem é casado sabe muito bem disso, né? Choques culturais acontecem todos os dias nos primeiros anos de casados. Eu juro que foi sem querer. Me perdoe. Mas é para quebrar o gelo aí, para vocês ficarem mais leves um pouquinho. Foi o Dinei que arrumou o microfone por último, aí eu quero deixar claro. Então, o primeiro ponto que eu queria destacar aqui dessa situação de Abel e Caim é aquilo que eu chamaria de pecado geracional. Aquilo que estava na vida de Caim e que também esteve sobre a vida de seus pais. Caim, ele é singularmente, individualmente responsável pelas suas atitudes e pelo seu pecado. Mas havia sobre a vida de Caim uma herança
que havia recaído sobre ele sem que antes ele tivesse pecado. Essa herança recaiu sobre ele a partir do pecado cometido pelos seus pais, Adão e Eva, no jardim do Éden, de desobediência, o seu desejo de serem iguais a Deus. Eles comeram o fruto proibido não simplesmente pelo sabor, embora esse também foi um fator, não somente pela aparência, embora isso também tenha sido um fator, e não somente pela desobediência e pelo orgulho em si, embora esses também tenham sido fatores, mas porque a serpente disse para Eva que ela seria igual a Deus. E esse foi o pecado cometido por Adão e Eva. Eles quiseram ser semelhantes ao seu Criador. Eles desejaram a mesma coisa que Satanás também desejou, como vai nos explicar o livro de Ezequiel, quando ele ainda no céu disse: subirei ao mais alto monte e serei semelhante ao Altíssimo. A curiosidade sobre isso é que Adão e Eva já haviam sido criados à imagem e semelhança de Deus, mas eles queriam estar no mesmo nível de Deus, e essas são coisas diferentes. Teve uma pregação do pastor Dinei há uns meses atrás, muito bacana, em que ele falou sobre os atributos de Deus, e ele falou sobre os atributos de Deus que são compartilháveis, e os atributos de Deus que não são compartilháveis. E ele explicou o seguinte: Deus é amor, certo? Se Deus é amor, eu como filho de Deus também posso ser uma pessoa amorosa. Deus é fiel. Se Deus é fiel, eu como filho de Deus posso me tornar uma pessoa que também é fiel. Esses são alguns atributos de Deus que Ele compartilha com a gente. A partir do momento que eu tenho relacionamento com Deus, eu tenho acesso àquilo que há de bom em Deus, e eu começo a encher a minha vida desses bons atributos. E existem outros atributos que não são compartilháveis, que é, por exemplo, a onisciência de Deus. Deus sabe todas as coisas, e isso Ele não compartilha com a gente. Inclusive Ele deixa claro dizendo: os meus pensamentos são mais altos do que os seus. Então, nós não podemos saber todas as coisas. Inclusive no tempo que nós estamos vivendo, o saber é um ídolo. É ou não é verdade? Eu quero saber todas as coisas. Eu sigo alguns psicólogos e alguns psiquiatras ateus, justamente para poder contrariá-los. E um deles publicou algo sobre a ciência e sobre a razão no outro dia, e eu comecei a ler os comentários daquela publicação, e eu vi as pessoas testemunhando sobre como o conhecimento, o saber desse século salvou a vida delas. A impressão que eu tinha é que eu estava lendo testemunhos de pessoas na Igreja Universal, mas não. Elas estavam falando sobre como o meio acadêmico, sobre como a ciência, sobre como o conhecimento salvou a vida delas de uma maneira religiosa. Isso me deixou profundamente assustado ao entender que, de fato, o ateísmo, ele não é a ausência de todas as coisas, mas ele também é um espírito que diz na mente daqueles que não querem admitir que existe um Deus: não há Deus, acredite apenas em você e naquilo que a sua razão pode alcançar. Nós não estamos falando de uma guerra onde não há nenhum inimigo. Existe um espírito maligno que diz para você confiar em você mesmo, que diz para você que a sua razão é o melhor caminho para você seguir, e que foi exatamente aquilo que Caim fez. Ele acreditava que o problema estava na aceitação de Abel. Ele achou que quem estipulava a régua de Deus era o homem. E ele pensou: talvez se Abel não existisse, talvez se meu irmão não tivesse apresentado uma boa oferta, a minha teria sido aceita. Qual era o problema de Caim? Ele não conhecia a Deus, e ele achou que ele não tinha sido aceito porque alguém tinha sido melhor do que ele. Deus não nos avalia dessa forma. Deus não te avalia como Ele me avalia, porque nós temos histórias diferentes, culturas diferentes, e recebemos de Deus coisas diferentes. Ele nos avalia exatamente nas nossas condições. Por isso que a quem muito foi dado, muito será cobrado. E Caim tinha um engano na mente dele. Ele acreditava que ao eliminar Abel, o seu problema de aceitação seria resolvido. E é assim que nós pensamos na nossa vida. Nós acreditamos que o problema são as pessoas e as circunstâncias. Nós colocamos toda a nossa preocupação, tudo aquilo que nos aflige, tudo aquilo que nos incomoda, nós colocamos sob o ombro de outras pessoas. Sejam de políticos, sejam de familiares, sejam questões que estejam longe de nós ou próximas de nós. Nós adoramos terceirizar o problema, porque isso tira de nós a responsabilidade de: cumpre a ti dominar sobre o pecado que está batendo a porta do seu coração. E eu quero dizer para você algo de forma muito sincera nessa manhã: o problema é seu, a responsabilidade é sua. Mas eu também quero aliviar esse peso para você, dizendo que você não precisa resolver isso sozinho, porque o pecado que domina a sua carne foi moído pelo nosso Cristo na cruz do Calvário.
Hoje, todo o pecado que nós enfrentamos e toda a dificuldade que se abate dentro de nós, ele tem o grande amortecedor do Espírito Santo que habita dentro dos nossos corações e que torna todas as coisas muito mais leves. Se você tem lutado com algum pecado nesses dias e ele tem vencido você, eu quero te tranquilizar dizendo que se você ainda está lutando, essa é a maior prova de que você está com Jesus. Porque o dia que você parar de lutar e se der por vencido, aí sim você terá sido dominado por Satanás e a ideia de que o pecado não tem problema. Tem problema. Está destruindo as nossas vidas. Está destruindo as nossas famílias, os casamentos e a criação dos nossos filhos. Está consumindo os nossos pensamentos. O pecado nos destrói. E tem destruído muitas pessoas nos dias que nós temos vivido. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você é: qual é o seu legado para a próxima geração? Porque Adão e Eva colocaram sobre Caim toda a raiz do pecado que habitou dentro deles. Preste atenção. Adão e Eva pecaram e tropeçaram. Caim pecou e tropeçou. Ele recebeu diretamente dos seus pais o engano que habitava sobre eles. Da mesma forma que a serpente enganou Adão e Eva, a serpente também plantou uma semente de mentira e enganou Caim. E se você prestar atenção nas Escrituras, você vai ver que esse padrão de legado pecaminoso, ele se repete. Preste atenção na vida de Jacó. Jacó enganou seu irmão, enganou seu pai. Depois saiu dali, fugiu e foi enganado por Labão. Talvez você não conheça a história, então eu vou resumir para você. Jacó tinha um irmão gêmeo chamado Esaú. E Esaú era o primogênito e, portanto, ele tinha direito a uma bênção do seu pai por ser o primeiro filho. E Jacó pegou seu irmão no momento desprevenido, que estava com muita fome, e ofereceu a ele um prato de lentilha em troca da primogenitura, e Esaú aceitou. Essa responsabilidade eu atribuo muito mais acima de Esaú, por ter trocado a sua primogenitura por algo tão banal quanto comida. A comida também é um problema nos nossos dias, preste atenção. No entanto, nós vemos que depois Jacó, embora tendo utilizado ali daquele momento para ganhar a primogenitura, ele também engana o seu pai. Porque não basta simplesmente ludibriar o seu irmão com uma negociata, ele precisava que o seu pai aceitasse dar a bênção a ele. E Isaac, que era cego, ele prepara uma comida para o seu pai, veste-se com as roupas do seu irmão, com a intenção de usurpar o lugar do irmão mais velho, e recebe a bênção da primogenitura. Jacó enganou seu irmão e enganou seu pai. No entanto, quando ele vai morar nas terras de Labão, e ele se apaixona por Raquel, Labão diz para ele: você vai trabalhar 7 anos para que você possa se casar com a minha filha. E ao final dos 7 anos, Labão o engana e não permite que ele se case com a sua filha. Então, Jacó tem que trabalhar mais 7 anos para que ele possa pagar o preço de se casar com Raquel. Ele foi enganado da mesma forma que ele enganou. A sequência da história dele vai adiante. Depois, ele continua indo no seu caminho, ele sai ali das terras de Labão, e ele está retornando para a casa dos seus pais, onde ele sabe que vai se encontrar com o seu irmão Esaú. E existe uma preocupação diante dele, porque agora ele terá que se encontrar naquelas circunstâncias. No meio do caminho ele se encontra com um anjo, luta com ele a noite toda, o nome dele é mudado para Israel, ele fica manco a partir daquele dia, e ele se encontra com Esaú. Eu quero que você guarde esse momento aqui numa caixinha para a gente voltar nele depois. Jacó teve seu nome mudado para Israel, se tornou o pai de 12 filhos. No entanto, ele, aquele que havia enganado seu pai e o seu irmão, foi enganado pelos seus filhos, que venderam um dos seus irmãos para o Egito e disseram para o seu pai que José havia morrido. Perceba como havia uma geração de pecados diante dos seus irmãos. E aí você fala: mas não terminou por aí? Não, não termina, porque José, magoado, mesmo depois de Deus tê-lo exaltado a governador, quando recebe a visita dos seus irmãos, o que ele faz? Ele coloca uma peça de prata, eu não me recordo agora exatamente, dentro da bolsa de Benjamim, porque era o seu irmão da mesma mãe. O que ele tenta fazer? Ele tenta enganar os seus irmãos. Vocês percebem como o pecado ele é geracional? E quando nós não nos arrependemos, aquilo permanece não só nas nossas vidas, mas possivelmente na vida dos nossos filhos. É claro que Jesus Cristo ele quebra tudo isso, e se você se converteu de todo o seu coração, isso está quebrado. Mas muitas pessoas não gostam da expressão de maldição hereditária, e eu quero trocar esse nome para espírito comum.
Você acha que o mesmo demônio que tentou destruir a vida dos seus pais não vai tentar destruir a sua vida? Os mesmos demônios que tentaram destruir a sua casa quando você era uma criança vão tentar destruir a vida dos seus filhos agora que você é pai e mãe. O mesmo espírito permanece tentando agir da mesma forma. Mas eu tenho Cristo. Sim, você tem Cristo, mas a luta continua. E se você abrir uma brecha, as mesmas coisas que aconteceram na vida dos seus pais podem suceder e acontecer na sua própria vida. Porque você não percebeu a mesma coisa e o mesmo padrão acontecendo. Eu lembro de um amigo no trabalho, ele perdeu o pai dele de câncer na garganta porque o pai dele fumava muito. O pai dele era farmacêutico e ele se automedicava. Quando ele resolveu ir ao médico era tarde demais e ele faleceu de câncer na garganta. Uma semana depois do velório do pai dele, esse meu amigo com 14 anos de idade começou a fumar. Faz algum sentido? Existe uma guerra espiritual travada contra as nossas vidas para nos destruir. Irmãos, eu vim aqui hoje com uma única intenção: conscientizá-lo sobre uma verdade. Não se distraia. Não se distraia. Veja adiante em outras histórias, por exemplo, qual foi o pecado de Davi? Davi pecou na área da sexualidade. Ele não só mandou matar o seu amigo Urias para que pudesse acobertar o seu pecado, mas ele se deitou com Batseba, que era esposa de outro homem. Ele cometeu adultério e não vamos inocentar Batseba só porque Davi era rei. Ela também adulterou. Algumas pessoas podem dizer, mas Davi era o rei. Ela não tinha opção, então que morresse em prol do seu Deus e em fidelidade ao seu esposo. Ambos foram infiéis. Colheram o fruto de um filho que faleceu após o nascimento. Mas esse não foi o único fruto. Salomão também era filho de Davi e Batseba. O que acontece na vida de Salomão? Senão um homem viciado na sexualidade que teve 1000 esposas. E que por causa dessas 1000 esposas abandonou o seu Deus e passou a idolatrar outros deuses. Um pecado geracional que estava na vida do seu pai e passou para Salomão. E depois nós vamos ver que as próximas gerações de Davi são péssimas. Todas elas com falta de autoridade, com falta de posicionamento. O filho de Salomão é um péssimo rei. E nós vamos reencontrar a origem de uma restauração. Em que momento? Em José, um homem desconhecido que não era rei, mas que foi o grande pai de Jesus Cristo. Um homem simples que fez um trabalho escondido dos bastidores, mas que foi honrado por Deus, porque ele foi obediente. Portanto, eu quero dizer algo para você. Eu não estou falando aqui de posição. Como tem sido o seu legado exatamente onde você está agora? Porque sabe qual é um erro que nós temos cometido nos nossos dias? É uma expectativa daquilo que está por vir. E como será a minha postura quando esse dia chegar? Irmãos, Deus ele é o mais preocupado com o seu futuro, mais do que você. Mas eu preciso que você entenda que Ele está preocupado com o dia que você está vivendo hoje, porque basta cada dia o seu mal. Se você não resolver os seus problemas agora, você acha que você vai resolver quando você estiver melhor? Ah, Deus, quando eu resolver esse problema financeiro, quando eu estiver nessa posição profissional, quando eu tiver essa esposa, quando eu casar, quando meu filho tiver essa idade, se você não tomar uma posição agora, os seus filhos vão colher os frutos malditos da sua falta de postura em Deus. Você não pode deixar para amanhã o que precisa ser resolvido hoje. Você entende isso? Se os seus olhos fecharem para essa vida agora, o seu legado está de acordo com as promessas que o Senhor despejou sobre a sua vida? Se você morrer hoje, irmãos, pode acontecer. Todos os dias morrem 2.000 pessoas no trânsito, no mundo. Todos os dias. Poxa, Marcos, você está lançando uma palavra de morte sobre mim? Não, eu estou lançando para você uma palavra de eternidade. Porque não importa se você vai morrer hoje ou daqui a 30 ou 40 anos. Se nós vivermos uma vida digna do Senhor, nós vamos nos encontrar com Ele naquele dia. E Ele vai dizer, muito bom, filho bom e fiel. Pode entrar para as bodas do Cordeiro. Você fez um excelente trabalho com aquilo que eu te dei. Eu sei que não foi muito. Eu sei que houveram muitos sofrimentos e dificuldades. Mas você foi fiel, filho. O segundo ponto que eu quero destacar nessa manhã, além do pecado geracional,
daquilo que nós possamos ter recebido dos nossos pais e estejamos repetindo como um padrão, ou talvez daquilo que nós estejamos fazendo com os nossos filhos, é a nossa unidade como igreja. Amém? É importante a unidade, não? O versículo 8 disse assim: Disse Caim a Abel seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel seu irmão e o matou. Disse o Senhor a Caim: Onde está Abel teu irmão? Irmãos, Deus sabia onde estava Abel? O mesmo versículo ainda, parte B, diz assim: Ele respondeu: Não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? Eu quero dizer algo para você nessa manhã. Você tem responsabilidade sobre as pessoas que caminham com você. Tem uma frase que uma vez o pastor Dinei falou para mim, eu sei até que é uma frase famosa, que diz assim, que a igreja é o único exército que mata os seus próprios soldados. E isso é uma triste verdade sobre a igreja. Se amanhã eu decepcionar vocês por causa dos meus pecados, vocês vão me atirar para fora dessa igreja ou vocês vão me acolher até que eu seja restaurado ao Senhor? Obrigado. Pega uma caneta aí para mim, por favor, só para fazer uma anotação aqui. Irmãos, a gente precisa entender que o Senhor nos colocou numa igreja, numa família, no meio de pessoas. E nós temos responsabilidade no meio dessas pessoas que nós estamos convivendo. Existe uma ideia muito corrente, e... Obrigado, viu? Deixa eu anotar aqui. Pastor Tiago. Vai ser bom para eu colocar você nas minhas orações, está escrito aqui. Obrigado, viu, Silvia? Obrigado. Tomar mais uma aguinha aqui, peraí, pessoal. Existe uma frase muito comum na igreja, e que ela até é verdadeira, mas a gente tem que tomar muito cuidado com essa frase. E essa frase é a seguinte: a gente não tem como ajudar quem não quer se ajudar. Presta atenção. Irmãos, eu fui muito ajudado quando eu não queria me ajudar. Eu fui muito amado quando eu não estava preocupado com a minha própria vida. Pessoas se importaram comigo quando eu mesmo não estava dando a devida importância para a minha jornada. E isso fez toda a diferença na minha vida. Às vezes nós podemos ver uma pessoa sair por aquela porta e darmos falta dessa pessoa em alguns cultos seguintes, e não fazemos absolutamente nada a respeito, porque é responsabilidade dos pastores. Não, é tua responsabilidade. É nossa responsabilidade. Nós precisamos começar a assumir a nossa responsabilidade sobre os nossos irmãos. Senhor, ele não quer se ajudar, eu sou tutor dele. Sim, você é. Quero que a gente vá lá para Mateus, capítulo 18. Eu quero dizer para você o seguinte: Jesus Cristo, Ele só falou a palavra igreja 2 vezes. 2 vezes. Todo o resto que nós sabemos sobre como uma igreja deve se organizar, sobre os dons do Espírito, sobre a ordem no culto, tudo isso foi escrito pelo apóstolo Paulo. Ele nos deu as orientações. E Jesus, ele só falou sobre a igreja 2 vezes. Uma das vezes foi quando Pedro disse para ele: Tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E ele disse: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quando ele estava concedendo para a sua igreja a autoridade sobre a terra. E a outra vez que ele falou foi em Mateus capítulo 18, a partir do versículo 15, que diz assim: Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado no céu, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus.
Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu sempre tive um certo problema com essa palavra, porque eu sempre falei assim, tá, Senhor, mas se eu estiver sozinho, então, o Senhor não vai estar ali? Vai estar ali. Se tiverem 2 ou 3, também vai. Qual é o sentido completo dessa palavra? Jesus está falando sobre reconciliação. Irmãos, você pode pensar, poxa, mas a reconciliação me parece algo tão simples. Jesus morreu na cruz para nos reconciliar com o Pai. A reconciliação é a coisa mais importante das Escrituras. Nós estávamos separados de Deus. O pecado nos separava do Senhor. E Cristo morreu por nós e abriu um vivo caminho, uma escada que Jacó viu em sonho, que liga a terra e os céus. Jesus, que nos reconectou ao Pai, que nos reconciliou com o Pai. E é nessa passagem, Jesus está nos orientando sobre a reconciliação entre irmãos. No começo do culto, o Fernando falou aqui sobre os milagres, de que os milagres estavam junto com a igreja no dia a dia. E enquanto ele falou isso, eu me perguntei, poxa, Senhor, parece que nem sempre eu consigo realmente perceber os teus milagres, acho que eu preciso ficar mais atento, como o Fernando falou, preciso aguçar o meu ouvido. Mas tem alguns milagres que não estão sendo liberados sobre a nossa vida pela falta de unidade. Irmãos, quando o Espírito Santo desceu sobre os 120, onde é que eles estavam? Fechados em um templo, há dias, em unidade. Atos vai dizer que eles tinham todas as coisas em comum e tinham o mesmo objetivo e o mesmo parecer. Tem coisas que serão liberadas sobre nós como igreja quando nós eliminarmos as barreiras que evitam que essa unidade aconteça. E infelizmente, existem algumas barreiras entre nós. Deixa eu falar uma coisa para você. Você não é obrigado a gostar de mim. Você é obrigado a me amar, que são coisas diferentes. O gostar tem a ver com afinidade. Talvez você não tenha muita afinidade comigo. Pô, o Marcos fala muito alto, cara chato, tal, começa a falar, não para mais. Tá tudo, eu sou um cara silencioso, gosto de ficar mais introvertido. Você não é obrigado a gostar de mim, mas você é obrigado a me amar como meu irmão. E o amor, são atitudes práticas, ou seja, transcendem o seu gosto pessoal, transcendem o teu sentimento. É amor. É amor. E aqui nessa passagem, nós vemos que Jesus ele está nos dando uma orientação de como nós podemos nos consertar com os nossos irmãos. E sabe qual é o problema disso? Me parece que isso não acontece com muita frequência. Me parece que os irmãos, às vezes, têm contrariedades uns com os outros e eles não se resolvem. Têm pensamentos ruins uns pelos outros e não se resolvem. Foram ofendidos por algum irmão e não se resolvem. E aí Satanás plantou uma erva daninha maravilhosa dentro do seu coração. Porque ele não, irmãos, um reino subdividido não existirá. Nós precisamos ter unidade entre nós. E para que haja unidade, é preciso que haja reconciliação. Essa passagem é tão certa sobre isso, que Pedro ficou pistola. Falou, não, peraí. Como assim? Então quer dizer que se eu tiver qualquer coisa contra, eu vou ter que ir lá resolver com o meu irmão? Sim, você vai ter que ir lá se resolver com o seu irmão. Irmãos, eu não estou falando aqui para você chamar os teus irmãos por qualquer besteira que passe na sua cabeça. Mas se alguma coisa te magoou, você precisa resolver. Eu já fiz isso várias vezes. E todas as vezes que eu fiz isso, o meu relacionamento com as pessoas que eu me consertei se tornou muito melhor. Muito melhor. Porque nós avançamos um degrau no nosso relacionamento. Eu posso olhar para você nos teus olhos e falar assim, cara, você fez uma coisa que me chateou. Eu não gostei disso. Poxa, me perdoa. E a gente se abraça e os céus entram em festa, porque nós estamos trazendo o reino dos céus para a terra e manifestando a reconciliação que foi feita com o Pai, entre nós e os nossos irmãos. Não tem como haver divisão entre nós. Irmãos, quando eu falo sobre perdão,
Eu já falei inúmeras vezes com alguns argumentos tentando convencer as pessoas a liberar perdão e a pedir perdão. Eu já usei argumentos como, se você perdoar, você vai ser o liberto. Você vai ser livre. Porque você está aprisionado por uma mágoa, seja da igreja, seja da sua própria família, seja de Deus. Você já parou para ler o livro de Jó e perceber que Jó a todo momento questiona Deus? E no final do livro de Jó, a palavra vai dizer que Jó não pecou com os seus lábios em nenhum momento contra Deus. E Jó a todo momento amaldiçoou o seu nascimento. E diz, Deus, até quando você vai ficar olhando para a minha causa e não vai fazer nada? E ele clama a Deus como se Deus estivesse parado. Ele questiona o seu Deus a todo momento, e a pergunta é, por que ao final do livro de Jó, as escrituras inspiradas pelo Espírito Santo nos dizem que Jó não pecou? Porque sabe qual é o nosso problema? Ao invés de nós ficarmos aos pés da cruz, como Jó ficou questionando, nós vamos embora. Jó não pecou, porque independente daquilo que tivesse acontecido com ele, ele não abandonou o seu Deus. Ele permaneceu dia e noite, perguntando, Deus, por quê? E mesmo sem receber resposta, ele não foi embora. Ele ficou ali, aos pés do seu Deus, dia e noite sofrendo com as suas úlceras, e perguntando, até quando, Senhor? Até quando? E nós nos magoamos com Deus e fingimos que nada está acontecendo. E simplesmente paramos de falar com Ele, como se Ele não estivesse lendo os seus pensamentos e não soubesse o que se passa dentro do nosso coração. O Senhor mostrou para mim nessa manhã que tem pessoas aqui cansadas. Cansadas de não conseguirem perdoar, porque você precisa perdoar uma pessoa que te incomoda toda semana. E você é obrigado a ver essa pessoa. Não tem muito o que fazer. Pedro se sentiu como você. Ele se sentiu como você, tanto que ele falou assim, mas Jesus, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Acho que Pedro já fez ali já baixou ali as contas, calculou, falou assim, poxa, mas o André pisou na bola umas 4 vezes só essa semana comigo, né? Até quando eu vou precisar perdoá-lo? 7 vezes, né? O número da perfeição, Deus criou o mundo em 7 dias, então 7 eu acho que é um bom número. E aí o Senhor responde, não até 7, mas até 70 vezes 7. Irmãos, existe um cansaço sobre nós. Esse cansaço ele diz respeito sobre uma resposta que Deus não está te dando, sobre uma cura que não aconteceu. Às vezes não uma cura física, mas uma cura emocional que dói dentro do teu coração. Aquele pensamento que te atormenta antes de dormir. Aquilo que não te deixa descansar e você tenta buscar todas as distrações possíveis, porque falar com Deus vai fazer você pensar ainda mais naquilo que está te incomodando. O problema de que você sabe que você precisa perdoar certas pessoas, mas você está cansado de tentar perdoar e você não consegue mais se esforçar para isso. Porque essa pessoa insiste em magoá-lo constantemente. E abate-se sobre o nosso corpo um cansaço dizendo, Senhor, eu não consigo mais. João vai nos dizer, suportai-vos uns aos outros em amor. E você diz assim, Senhor, eu não aguento mais suportar esse peso que o meu irmão me faz carregar. Eu não consigo mais nem olhar para aquela pessoa. Se eu ouço a voz dessa pessoa, os meus sentimentos já ficam atribulados. Eu costumo argumentar também que o perdão, quando você concede ele para alguém, é um presente que você dá. Afinal de contas, Cristo também nos concedeu um perdão como um presente. De graça eu recebo, de graça eu dou. Eu recebo, eu ofereço. Mas hoje eu queria ser um pouco mais agressivo com você, em relação ao perdão. Sabe, irmãos, Jesus foi moído na cruz por causa dos meus e dos seus pecados. Não pense você que os pecados são genéricos. Não, o seu pecado estava lá. Moendo o Criador do universo, numa cruz construída por mãos humanas. A coroa cravada na cabeça dele, sangrando sobre os seus olhos, dificultando a vista, e fazendo com que o próprio Cristo bebesse do seu próprio sangue, foram por causa de você.
O azorrague com pontas de metal e ossos, que arrancaram grande parte da pele das costas de Jesus, foi por causa dos nossos pecados. O Criador de todas as coisas, como diz Filipenses 2, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria apegar-se, mas esvaziando-se de si mesmo, tornou-se semelhante a nós e morreu a morte de cruz. Eu não preciso dizer para você que, embora você tenha um valor inestimável para Deus, o seu valor é muito menor do que o de Cristo. Se Cristo, antes de você nascer, viver uma vida pecaminosa e conhecê-lo, morreu por você e te concedeu o perdão gratuito, como você ousa não perdoar o seu irmão? Como você se atreve a crucificar Jesus de novo e ser dominado por esse sentimento de mágoa mais uma vez? Como você se atreve a ficar preso ao passado? Como se aquele lugar, se alguma coisa fosse diferente, a sua vida seria diferente. A sua vida é agora. Jesus tem algo para você agora. Ele tem um futuro brilhante para você agora. Eu quero libertar você nessa manhã em nome do Senhor Jesus Cristo, dessa maldita mágoa, desse passado que insiste em prender o teu coração. O mesmo texto de Eclesiastes que eu li, capítulo 7, diz: não diga no seu coração, os dias passados foram melhores, porque não é bom que se diga assim. As pessoas, quando estavam no deserto, também almejaram pelos pepinos do Egito. Irmãos, a sua libertação não está no seu passado. Ela está no dia de hoje. E o seu irmão precisa de você. Quando você perdoa ele, você está dizendo assim: Jesus, eu estou seguindo o teu exemplo. Dá mais uma oportunidade para o meu irmão e traz ele para perto de ti. E aí o Senhor começa a mudar os seus sentidos. E você começa a olhar para aquelas pessoas que te ofendem com o olhar de Cristo. E a compaixão toma conta do seu coração. E você percebe, afinal de contas, que essa pessoa é tão miserável quanto você é. É tão carente de Cristo quanto você é. E precisa tanto de Cristo quanto você precisa. Vocês já refletiram sobre a oração do Pai Nosso? Pai nosso que estais nos céus. Nunca é o meu Pai, é o nosso Pai. O Senhor sempre está nos ensinando sobre a coletividade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino. E seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A passagem que nós acabamos de ler aqui diz: aquilo que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Você tem autoridade sobre isso. E na sequência, do nada, Jesus diz: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Eu sempre agradeci o Senhor pelo alimento, mas essa semana o Senhor me confrontou com algumas passagens. Ele falou assim: filho, eu falei para vocês não se preocuparem com aquilo que vocês vão comer ou vestir, mas busquem primeiro o meu reino e a sua justiça, porque as demais coisas vos seriam acrescentadas. Eu disse para vocês que o justo não vai mendigar o pão. Eu disse para vocês que vocês não precisam se preocupar com essas coisas, porque eu proverei todas elas. E você acha mesmo que o sentido mais profundo do pão nosso de cada dia nos dai hoje é sobre a comida que vocês vão comer? O pão nosso de cada dia nos dai hoje é a presença de Jesus no dia de hoje. Por que eu não consigo perdoar? A sequência do Pai Nosso diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Se não tem o pão nosso de cada dia, não tem perdão. Se eu não recebo a minha porção de Cristo hoje, as raízes da amargura invadem de novo o meu coração. E eu não perdoo, não sou perdoado. E isso fica bloqueado diante de mim. O motivo simples pelo qual nós não conseguimos liberar perdão é porque nós não estamos nos alimentando de Jesus. É porque Cristo não tem sido o nosso alimento diário. Irmãos, como é que foi a sua semana de alimentação com o Senhor?
Você não está cansado por causa dos problemas que estão se abatendo. Você está cansado porque você não comeu bem essa semana. E você não vem comendo bem há algum tempo. O cansaço que se abate sobre nós é porque o nosso espírito não está alimentado. E nós sucumbimos à nossa carne, que é cheia de todas as porcarias, todos os dias da nossa vida. Vamos orar ao Senhor? Pode ficar de pé, por favor. Queria pedir só para... Cadê o Tiago? Só para tocar uma canção, Tiago, por favor, enquanto a gente ora. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor sobre as nossas vidas. Obrigado porque as Tuas misericórdias se renovaram nessa manhã e nós tivemos acesso mais uma vez ao perdão. Por todas as coisas que Te ofenderam no dia de ontem. Por todas as coisas que dissemos, que fizemos e que pensamos. Por todas as coisas que nós nos omitimos. A Tua misericórdia se renovou nessa manhã, Senhor. Mesmo num dia de chuva, as Tuas misericórdias vieram sobre nós. O Senhor também diz para mim que se Ele perdoou você, você não é ninguém para não se perdoar. É irrisório. A única pessoa que mantém as acusações sobre você chama-se Satanás, porque Jesus jogou o seu pecado no mar do esquecimento. E eu quero dizer para você nessa manhã que você está perdoado pelo seu pecado, que o arrependimento genuíno penetre o seu coração agora, e que você entenda que o Deus Criador de todas as coisas ouviu a tua oração, perdoou o teu pecado, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Eu oro para que você tenha coragem de liberar essa misericórdia para quem também precisa dela. Jesus, nos perdoa, Pai, porque muitas vezes nós temos atribuído a culpa dos problemas da nossa vida aos nossos pais. Nós temos atribuído, Senhor, os erros das coisas que nós temos feito às pessoas que nos ofenderam, às igrejas que nos machucaram. Irmãos, olhe para a cruz agora e veja o teu perdão comprado com o sangue de Deus. Observe por um instante a cruz do Calvário e o sangue que pinga sobre a terra para purificar a tua vida de uma vez por todas e para purificar aqueles que andam com você. Você precisa perdoar a sua família. Você precisa perdoar o seu cônjuge. Talvez você diga que perdoa, mas a sua atitude diária não mostra que você perdoa. Sabe por quê? Porque você parou de lutar pelo seu cônjuge. Você parou de se esforçar pelo seu casamento. E isso mostra uma raiz de falta de perdão. Porque quem perdoa ama. Quem perdoa continua. Quem perdoa persevera. E o Espírito Santo diz para você: levanta a tua cabeça e luta pela sua casa. Luta pelo teu marido. Luta pela tua esposa. Luta pelos teus filhos. Luta pelos teus irmãos e pela tua igreja. Disponibiliza o teu coração para andar mais uma milha ao lado de Jesus. Aonde está aquele fervor nas tuas orações quando o teu corpo era alimentado pelo pão nosso de cada dia? A sua Bíblia encontra-se empoeirada porque vez ou outra você lê um versículo no celular e isso não te alimenta, porque isso não é relacionamento, isso é cumprir tabela. E o Senhor Jesus deseja restaurar uma igreja perdoadora, para que quando entre por aquela porta,
a pessoa mais desprezível na sua concepção, o amor de Cristo inunde o seu coração, e você abrace as vidas que precisam de Cristo. Não importa se tem uma posição política diferente, não importa se é uma prostituta, não importa se é uma pessoa que te magoou, não importa se é uma pessoa que causou dano financeiro e emocional na sua casa, o amor de Cristo vai inundar o seu coração, em nome de Jesus.